quais são os objetivos que eu quero ter em mente quando eu estiver estudando perspectiva, quais são os passos, qual é a trajetória que eu quero seguir com esses meus estudos. Essa é a primeira parada, tá ligado? Não adianta pular etapas, achar que é... Velho, esqueça a parada. Tô falando esqueça a parada porque artistas experientes pegam isso daqui e quebram a cabeça e é foda. Porque tem um objetivo particular, certo? Então tenham isso em mente, certo? Por onde que começa, onde que eu quero chegar num primeiro momento, eu acho que esse é o ponto de partida aqui. Qual é a escadinha que eu quero seguir? E aí, bom, eu não dá pra falar de perspectiva, e eu não vou puxar esse gancho por causa do curso de fundamentos não, viu, man, que vai começar amanhã. Eu vou puxar porque realmente é a parada, né? Não dá pra falar de perspectiva descontextualizando a perspectiva do resto dos fundamentos, certo? Então, quando você fala de fundamentos de desenho, é muito comum pensar em perspectiva, muitas vezes, né? Às vezes a gente associa fundamentos à perspectiva, pura e simples. Por que a gente faz isso? Por que a gente associa perspectiva a fundamento? Como é que se encaixa a perspectiva dentro dos fundamentos de desenho? Isso é um ponto mega importante de você parar para pensar, porque quando a gente usa isso dentro desse contexto, a gente precisa se atentar para essa específica definição de desenho que a gente está trabalhando aqui, porra. Qual é a definição de desenho que eu estou trabalhando quando a gente vê vários cursos de fundamentos que trabalham tão incessantemente perspectiva? O Roger falou, simples, não encaixa. Mais do que isso, né? Eu acho que aí entra uma questão importante. Qual é a definição de desenho, como eu estava falando? Você tem em mente isso aqui. Essa definição de desenho que a gente está buscando é a definição que eu gosto de trabalhar, que é a que eu penso quando eu vou trabalhar com a galera no curso de fundamentos, por exemplo. E no meu trabalho de maneira geral, que é, eu estou desenhando o quê? Eu estou desenhando... O que é que eu estou desenhando? O que é que eu estou fazendo ao desenhar? Estou criando uma ilusão de tridimensionalidade. Tridimensionalidade na superfície bidimensional, né? 2D, vamos colocar assim. Como assim, Kaique? Velho, é o seguinte, aí eu faço para vocês a pergunta. Essa forma aqui, que eu estou criando aqui agora, é uma forma... Aí perguntando no chat, podem responder. Isso aqui é uma forma 2D ou é uma forma 3D? E isso aqui? Pronto, olha lá, o Cubo já respondeu. O Cubo aí marcando presença de novo. E essa forma aqui? É uma forma 2D ou é uma forma 3D? Conceito simples aqui para a gente começar a botar a cabeça para funcionar pensando nessas ideias gerais de perspectiva. O Cubo falou que o segundo é 3D, o primeiro é... E aí? A galera do chat, bora galera, participa aqui, venha, manda aqui, responde aqui. Venha. Eu tô preso, eu esqueci. O Cubo falou que todo mundo concorda com o Cubo Tite aqui, mano? Todo mundo, ninguém prestou atenção no que eu acabei de falar. Eu acabei de falar o quê? Que quando ele tá desenhando, ele tá criando a ilusão de tridimensionalidade na superfície bidimensional. Então isso aqui não é 3D. Isso aqui tem quantas dimensões? Isso aqui tem 2 dimensões, altura e largura. Isso aqui tem profundidade? Não tem profundidade. Não existe profundidade na superfície bidimensional, pô. Então é uma pegadinha. Não prestaram atenção no que eu acabei de falar. Então, o que é perspectiva no final das contas? São as regras que orientam essa ilusão de tridimensionalidade. E isso é importante de se ter em mente. Por quê? Porque a história da arte está aí para provar que perspectiva é uma técnica. E técnica você é capaz de aprender como qualquer coisa. Não é uma questão... E aí, sem cair naquele papo furado... não é talento, não é dom. Foda-se. Não tô aqui pra falar que se é dom. Foda-se. Mas perspectiva é uma técnica pura e simples, mano. Técnica é uma parada que você senta a bunda na cadeira e aprende, mano. Igual você pode aprender a fazer conta de matemática, igual você pode aprender a desenhar qualquer outra coisa, igual você pode aprender sobre jardinagem. É uma técnica, mano. E como eu disse, a história da arte tá aí pra provar. Por quê? Porque em um dado momento da história da arte, os caras não sabiam fazer perspectiva, porra. Os caras, mano, não sabiam fazer perspectiva. Não entendiam o conjunto de regras para dar forma às coisas. Porque o conjunto de regras que faz a gente entender o mundo, né, dessa maneira tridimensional que a gente entende, com a visão, e traduzir isso para a superfície
bidimensional. Não, mano. Não era uma escolha, mano. Os caras não sabiam a técnica, não tinham descoberto a técnica da perspectiva. É claro que existiam escolhas, né? Evidentemente existiam escolhas ali na maneira como eles iam representar aquela parada. Os egípcios eram uma parada mega, era uma tradição artística fazer as coisas de determinada maneira, né? Isso é fato. Então existia um processo de escolha de fato que manteve-se assim por 4.000 anos. Então, obviamente, existia escolha ali, claro, sem dúvida disso. Mas eles não conheciam as técnicas de perspectiva, mano. Eles não e isso foi descoberto em algum momento. E no momento que isso foi descoberto, tudo mudou, né? Que foi na Renascença, certo? Não é questão de ser Velázquez, esse é exatamente o ponto, mano. Não é uma questão de ser Velázquez. O egípcio tem o mesmo potencial de ser um Velázquez como o Velázquez teve, porra. A questão é que o Velázquez teve informação acumulada ali da época dele, que ele aprendeu a técnica da parada que ninguém tinha descoberto aquela técnica ainda, pô. Percebe? Da mesma maneira que, sei lá, a matemática grega não era boa porque... Não, eu sei, eu tô só sendo... Você sabe que eu gosto de me exaltar aqui, né, mano? Então... Da mesma forma que a matemática grega não conseguiu se desenvolver porque aqueles algarismos gregos lá não é bom de fazer conta. Então a técnica era limitada e no momento que os caras, né? A humanidade, enfim, a história conseguiu entender as mecânicas ali a coisa fluiu melhor, enfim. Então meio que esse é o ponto, sacou? É uma técnica. Descobrir, você vê, quando descobriu, mudou o mundo da arte. Por que mudou o mundo da arte? Porque a galera aprendeu a técnica e essa técnica, o fantástico é que ela muda o nosso jeito de pensar. E essa é a mentalidade que eu tenho na hora de ensinar perspectiva, na hora de aprender perspectiva, que eu tentei ter, sabe? Eu percebo muito claramente que o que aconteceu estudando perspectiva é como a cabeça muda mesmo, encara o mundo de outra maneira, né? Você olha para o mundo por uma outra lógica mesmo, né? Que é a lógica daquelas regrinhas ali. Da mesma forma que... imagine um engenheiro, quando o cara domina pra caralho ali a parada dele, a técnica da engenharia. Você pode ter certeza que ele tá olhando para tudo o tempo todo e pensando daquela maneira, né? Ou você que... eu sinto isso até com o Photoshop, mano. Eu tenho um certo domínio do Photoshop. Eu vejo as coisas, minha cabeça já fica trabalhando como se tivesse um Photoshop dentro da minha cabeça. A mesma coisa com perspectiva, né? A mesma coisa... Gente, o modo da gente pensar com palavras, se parar pra pensar nisso, né? Você pensa com palavras. As palavras você aprendeu em algum momento, né, mano? Então só a ideia do pensamento, da voz na sua cabeça que tá falando... A voz da sua cabeça que tá falando, isso aí já é uma construção de aprendizagem, a mesma coisa que qualquer outra coisa vai aprender. E perspectiva, eu tô fazendo essa ponte com linguagem, porque dentro dessa... Olha isso aqui, isso aqui é fantástico. Dentro dessa ideia de linguagem mesmo, né, eu entendo que perspectiva ela é a gramática dessa definição de desenho que a gente está trabalhando. A gramática dessa definição de desenho que a gente está trabalhando, que é qual é a definição? A ilusão de tridimensionalidade na superfície bidimensional. Isso aqui, ó, é fantástico porque eu consigo olhar para esses desenhos do Luca Cambiaso de, 600 anos atrás, mano, e entender o que estava passando pela cabeça dele naquele momento, como ele entende o rosto como uma caixa, como ele entende o joelho como um plano quadrado ali reto, a coxa desse Jesus aqui, como ele está pensando nisso como uma caixa mais comprida, cada um dos rostos ali com suas devidas transições ali, isso aqui é ler o pensamento do cara, pô. Tipo, literalmente. É um idioma mesmo, o idioma da representação da ilusão de tridimensionalidade na superfície bidimensional. Eu demorei muito tempo para entender o Photoshop, aliás, você sabe que se você tentar gritar na sua cabeça, você vai sentir falta de ar? Boa, interessante. Tentei aqui, realmente... Maravilha. Então, esse é um ponto, certo? Perspectiva, velho. Você é capaz de aprender. É uma técnica. Para desenvolver essa técnica, como um idioma, você precisa praticar essa gramática. Você precisa ouvir. Você precisa falar, ou seja, consumir imagens. Observar o seu redor. O tempo todo. Hoje eu olho pro mundo e... Depois da primeira aula que eu tive de perspectiva, mano.
muitos anos atrás, com o glorioso professor David Barreto, em Salvador. Desde então, mano, nunca mais eu olhei pro mundo do mesmo jeito. Sempre olho e fico vendo, porra, ponto de fuga, essas paradas do horizonte, não sei o que, essas paradas, esses termos que a gente ouve falar de perspectiva. Então, é essa parada, você tá sempre observando, tá sempre praticando, isso vai e volta o tempo todo e você vai... Eu enxergo muito como um idioma mesmo. E é dentro dessa perspectiva, com trocadilho aqui, com perdão, trocadilho, que eu gosto de trabalhar. O 7D perguntou aqui se existe uma arte conhecida como a primeira da humanidade. Rapaz, o cara que supostamente descobriu a perspectiva, ele é acreditado, mano. Ele é acreditado, tá ligado? Como o descobridor lá da perspectiva da Renascença e tal, mas eu não sei dizer, man, tá ligado? Não sei dizer se tem uma arte primeira, não sei o que, não sei dizer, mano. Mas tem uns estudos, né, mano? Ó, esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que é um dos meus livros favoritos, eu sempre cito ele em qualquer coisa que eu cito sobre livros e tal. Eu acho que é um bom livro pra começar mesmo, sabia? Esse livro aqui. Pra olhar pra arte de um... Talvez intermediário, não sei, ó. Drawing Lessons, deixa eu botar o zoom aqui. É as lições de desenho dos grandes mestres, mano. Ele pega esse primeiro desenho do Luca Cambiaso mesmo. Eu conheci aqui, nessa obra. E, velho, aqui tem sketches de grandes mestres, porra, Michelangelo, Da Vinci, os caralho. E aí você vê vários estudinhos de perspectiva. Tem alguns, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem umas paradas de uns estudinhos assim de forma, de perspectiva, que você consegue ver o processo de estudo dos caras, sacou? Como dá pra ver nesse Luca Cambiaso aí, por exemplo. Chabô, pô, eu tenho um PDF, tô esperando pra me formar daí. Boa! Quem quiser coloca no Discord. Boa, bem colocado. Exclamação Discord. Esse livro é muito legal, mano. Sério mesmo, é um dos meus favoritos aí de todos. Drawing Lessons from the Great Masters, do Robert Beverly Hale. Enfim, esse é o ponto. Outra coisa que é importante a gente falar, então, vamos voltar aqui. Eu acabei citando o Luca Cambiaso e não mostrei aqui, né? Estava me referindo dessa primeira imagem aqui. Então, beleza, tudo bem. Dito isso, vocês já devem ter ouvido falar nas situações de perspectiva, né? A gente chega lá daqui a pouquinho, ou vamos falar logo disso? Vamos falar logo disso. Inclusive o Marco Álvares, ele recentemente postou um vídeo exatamente sobre isso, mano. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Ó, recentemente o Marco Álvares postou um vídeo sobre os melhores livros para estudar. Acho que é esse aqui, ó. Aqui ele cita algumas obras e tal. Fica aí, sugestão aí. Bom, mas seria uma boa sim, mano, a gente falar de livros e tal. E até tem a nossa live aqui estudando o How to Draw, que é só para os verdadeiros guerreiros psicopáticos do Brasil. Esse eu não vi ainda esse aí, na verdade, não consumi ainda o Fun with a Pencil do Andrew Loomis. Todo mundo fala, eu vou dar um saque nele. Eu tô cogitando pegar ele para um próximo, quando a gente terminar aí o How to Draw, pegar ele, né? Voltar aí um pouquinho e a gente fazer esse estudo dele aí, seria legal. Bom, então é o seguinte, gente. Dito isso, o que é importante de se ter em mente quando a gente está estudando perspectiva? Além de tudo esse papo que a gente teve, vocês já estão familiarizados, já ouviram falar naqueles processos, provavelmente, de um ponto de fuga, de 2 pontos de fuga, de 3 pontos de fuga, isso, aquilo, horizonte, Basicamente é o seguinte, eu vou fazer um exemplo rápido aqui, rápido mesmo, né, da ideia geral por trás da perspectiva, né, de um exercício de perspectiva, mas que se a gente faz ele muito isolado, assim, ele pode virar uma coisa meio maçante. Então, realmente, para quem está começando agora, eu vou pontuar. Vou pegar isso aqui vou fazer só para pegar isso como gancho para a ideia geral que eu quero trazer para vocês. Então, você aprende lá. Perspectiva, vamos lá. Primeira aula de perspectiva aqui. Cria um horizonte, né? Aí você vai colocar um pontinho ali. Isso aqui é o horizonte, você vai chamar de horizonte. Você vai chamar de ponto de fuga. O pontinho ali, que é o ponto para onde as linhas paralelas que estão se afastando de você convergem, né? Então começa e vai pegar aqui. Vai fazer aqui um quadrado. Primeira aula de perspectiva. Primeira vez que você faz perspectiva, você vai fazer algo assim. Aí você vai pegar aqui, vai ligar
essas vértices, né? Há um ponto de fuga, ligou até lá, e aí você vai chegar e vai dividir ele aqui, marcar aqui até onde vai. Pronto, aí você tem a sua primeira caixinha em perspectiva. Uau! Certo. Aí você repete isso, enche essa página de caixinhas e tal, e vira muitas vezes aquela coisa meio mecânica, né? Isso aqui é a famosa situação de um ponto de fuga. Aí você tem a situação de 2 pontos de fuga, você tem a situação de 3 pontos de fuga, você tem situação de 5 pontos de fuga, você tem a situação de 5 pontos de fuga, você tem, porra, um bocado de maluquice, perspectiva curvilinear, perspectiva de cabeça para baixo, você tem aquela porra toda maluca que a gente tá estudando no How to Draw, multiplicação, divisão de plano, mas você começa com isso aqui. Quem aqui já fez isso aqui alguma vez? Ou quem nunca fez? Se puderem se manifestar no chat, especialmente quem nunca fez, eu adoraria conhecer aí o perfil de vocês com relação à perspectiva, mano. Hoje a gente disse que já fez algumas vezes, boa. Não, tá meio tortinho aqui, mas você entendeu, né? Eu já fiquei alguns meses fazendo, boa. Fiz, faço e farei, perfeito. Curso de esqueminha gratuito lá na SVS. Já fiz para aprender a girar rostos, boa, excelente. O Elber fez pra caralho também. Perfeito, né? Então, gente, o que é que acontece? Esse esqueminha aqui, o que é que tá nele aqui, né? Temos aqui um esqueminha que tem uma situação específica, que tem uma série de coisas em questão aqui que a gente pode discutir aqui, que a gente vem discutindo, inclusive, nas quartas-feiras ali, estudando o How to Draw. Mas de maneira mais objetiva, especialmente para quem quer, talvez, sair daquele platô, né? Você está evoluindo, de repente você chega num ponto que você trava a sua evolução e não consegue ir além daquilo e aplicar além daquilo. Ou seja, você faz isso aqui, repete isso aqui, faz isso aqui infinitas vezes e não consegue sair daqui. Como é que eu saio daqui? Como é que eu evoluo com relação à perspectiva, né? E eu entendo o seguinte, esse esquema aqui, ele é importante pra caralho. De forma alguma, nada que eu falar aqui, eu tô falando com o intuito de desmerecer fazer dessa maneira. Pelo contrário. Quanto mais, melhor. Acho que o Antenor falou bem aqui. Fiz, faço e farei. Isso aqui a gente vai eternamente fazer. E toda vez que eu dou aula, às vezes eu noto um detalhe aqui que eu deixei passar, sabe? Porra, é fantástico mesmo. Mas tem uma parada que que eu gosto de ter em mente como um norte, certo? Para orientar os meus alunos, por exemplo, a uma evolução de perspectiva. O nome do livro é Drawing Lessons from the Great Masters. Velho, isso aqui é o comecinho da perspectiva. A gente viu que o How to Draw, isso aqui, página 2, ele já atropelou isso aqui, já tá lá tocando terror na gente. E o livro tem 300 milhões de páginas. Então, velho, o seguinte, e aí eu vou voltar também no porquê, qual é a mecânica aqui por trás desses recursos, mas só pra gente ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Esse é o ponto. Onde que eu quero chegar com a perspectiva? Isso é importante. Eu penso numa escadinha, certo? E aprendendo a andar de bicicleta, você tinha lá primeiro as rodinhas da bicicleta, né? Aí você vai, tira uma rodinha, anda um pouquinho, tira outra rodinha. Aí de repente você já tá andando. Então isso aqui, esses recursos todos que eu usei, né? De ligar ali até o ponto de fuga, que tá no horizonte. A gente pode voltar com mais calma nisso daqui. São as rodinhas, da bicicleta. Certo? Com as guias, né? Que são as linhas guias, o horizonte, o ponto de fuga ali no lugar. Aí eu vou fazer isso com 2 pontos de fuga, com as guias, né? Mais uma vez. Com 3 pontos de fuga. Importantíssimo, especialmente importante, praticar 3 pontos de fuga, eu já explico por quê também. O horizonte, as informações que deveriam estar ali, que a gente meio que pré-define. Então, por exemplo, eu sei que essas linhas, por algum motivo, e a gente vai entrar nesse motivo também daqui a pouquinho, mas elas precisam convergir para um lugar. Todas as linhas aqui convergem para o mesmo lugar, certo? Esse é o princípio básico da perspectiva em geral, assim. Praticar fazer ela sem ter o lugar lá definido. Preciso meio que tentar visualizar a linha chegando, treinar esse movimento. Vou sugerir alguns exercícios aqui pra gente refinar um pouquinho essa questão em particular. Mas isso aqui é fundamental, mano. É você fazer sem as rodinhas, pô. Se você tá só nas rodinhas ali, se você tá só com as guias, é muito comum um exercício como esse se tornar um exercício de ligar pontos.
que você está treinando a sua coordenação motora, porque você está conectando um ponto ao outro o tempo todo, mas você não está realmente entrando na mentalidade da ilusão tridimensional na superfície bidimensional. Ó, Bruno Falante aí, salve meu parceiro, boa noite. Obrigado aí pela seguida, pô. Além disso daqui, naturalmente, o que a gente quer é o quê? A gente quer chegar no ponto de desenhar livremente as caixinhas, tendo a possibilidade de rotacioná-las, por exemplo, né? De girar, de visualizar elas girando no espaço. Por que as caixinhas? Porque essas caixinhas, velho, elas servem para qualquer coisa, afinal, elas são uma simplificação, a simplificação mais direta, mais visível das 3 dimensões, altura, largura e profundidade. É a maneira mais fácil que você tem de representar as 3 dimensões que a gente está buscando. E para você transformar essa caixinha num rosto, num animal, num personagem, fica tudo clareia absurdamente, certo? A gente viu o Luca Cambiaso aqui, eu acho que é uma excelente prova disso, né? Então, para chegar nesse caminho, eu sugiro mais uma vez, então, a escadinha, né? Primeiro, 1, 2 e 3 pontos com as guias, 1, 2 e 3 pontos sem as guias, e depois ir se forçando, se arriscando a testar as caixinhas sem linhas. Existem vários exercícios, vários tutoriais, vários materiais aí disponíveis na internet. Obrigado, viu, gente? Valeu, beijo no coração e até mais, viu? Sigam no Instagram lá, fiquem ligados lá, sigam aqui também quem não tá seguindo ainda, a gente se vê. Tchau!